gente está conversando aqui com você sobre curiosidades bíblicas. Não é para simplesmente a gente ficar aqui dizendo, está na Bíblia, é verdade ou não é verdade? Mas é para especialmente esclarecer você, alertar você, um fato que vem efetivamente acontecendo, que é uma busca de desqualificação da Bíblia, no sentido de dizer que é apenas um livro, mais um livro que está aí, e que ele não merece o crédito de fé. Nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro que foi orientado por Deus, ela é a palavra de Deus, e o que está ali é tudo verdade. E os homens podem dar voltas e mais voltas, mas eles acabam chegando à conclusão e à comprovação do que o que a Bíblia diz é verdade, né? É impressionante essa questão. Mas e aí? Os dinossauros, eles existiram mesmo? Quem quer responder essa? Pô, é um fato arqueológico. Tá lá, eles existiram porque já se acharam vários fósseis. Acho que a questão, são claras, as descobertas, né, são evidentes. Eu já fui em alguns museus no mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo. Nós temos fósseis espalhados pelo mundo inteiro. A grande questão é quando sumiram. Né? Alguns acham que são bilhões de anos atrás, porque alguma coisa aconteceu, um meteoro caiu e tudo. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia fala de dinossauros e tem textos na Bíblia que fala sobre esses animais. Tem um texto muito interessante que... Posso falar do texto aqui? Sim, claro. Tá. Então, tem um texto aqui muito interessante sobre os dinossauros, que está aqui, deixa eu ver aqui. A gente se pergunta quantas coisas a Bíblia não fala. Então, uma pergunta que ocorre de curiosidades bíblicas é: quem foi a mulher de Caim? São perguntas que se fazem. E quando ele procura o texto, quem foi a mulher de Caim? Pois é uma pergunta interessante, é uma curiosidade, né? A grande questão é que a Bíblia não cita todos os filhos de Adão e Eva, e filhas. Conta Caim e Abel e quis focar, o zoom, né? O zoom do primeiro homicídio, como a humanidade decaiu depois de desobedecer a Deus. Esse é o ponto principal. E depois fala de Sete. Mas Adão e Eva viveram quase 1000 anos e sem televisão, então os filhos de 3 em 3, se você contar 700 anos pelo menos de vida fértil com 3 anos para cada filho, você tem crescei-vos e multiplicai-vos. Então a resposta é simples. A mulher de Caim foi outra filha de Adão e Eva, ou uma sobrinha, ou uma sobrinha neta, seja como for, não tem dificuldade nenhuma. Então, na realidade, por que a Bíblia não fala de dinossauro? O pastor Djalma vai procurar o texto exatamente que fala sobre isso. Talvez, mas será que fala de dinossauro ou não? A pergunta é, o que Deus queria ao nos trazer esse livro inspirado? Se nós lermos o livro e não conhecermos a Deus, falhamos com o propósito do livro. Se nós lermos o livro e não conhecermos a Cristo, falhamos com o propósito do livro. Na verdade, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de história, mas não é um livro da história toda. Ela só conta a história que importa para nós conhecermos a Deus e sermos salvos. Perfeito. É como se diz, a Bíblia sem Jesus é como a matemática sem números. Não existe. Jesus é o centro de toda a Bíblia e a importância de toda a Bíblia. Então não importa, nós achamos os ossos de dinossauros e eles existiram. A pergunta é, e daí? Aqui em Jó 40, 15 e 16 fala assim: veja o Behemoth, que criei quando criei você. Quer dizer, eles viveram junto com os homens. E que come capim como boi, que força ele tem em seus lombos e que poder nos músculos do seu ventre. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, porque ele era o maior. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada. Os montes lhe oferecem os seus produtos e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob lotos se deitam, oculto entre os juncos do pântano. Olha onde eles gostavam de viver, onde os dinossauros, a maioria deles, foram encontrados. E interessante, em outros textos fala sobre o rabo dele, sobre o tamanho dele, sobre a forma dele.
Então, o que existiu, existiu. O fato é, ele existiu junto com os homens. Ele foi criado e fazia parte da criação divina. Da mesma forma que os homens sucumbiram no dilúvio, eles também sucumbiram no dilúvio. E assim como eles voltaram a viver, quer dizer, qual é a forma, como é que eles continuariam? Eu acredito até que depois do dilúvio alguns continuaram existindo, porque se todos os animais foram levados para dentro da arca, o dinossauro pode ter sido levado. E obviamente que se colocassem todos os animais do tamanho que eram de verdade, porque eles eram muito maiores do que nós conhecemos hoje, a arca não caberia. Muitos dos animais maiores entraram com um ovo dentro da arca. Então, Noé teve que trazer os ovos desses animais maiores, porque senão a arca não caberia. Isso é um pensamento lógico acerca da arca. Né? Então, alguns desses animais, quando você olha hoje, você vê dinossauros bem menores, como lagarto, como outras. E os maiores, que a humanidade começou a chamar de dragão, começaram a ser destruídos, mortos, e nós temos histórias disso em tudo que é canto, figuras, imagens, e, enfim, arqueologias. Então, essa foi a forma com que eles foram desaparecendo. Na mudança de clima da Terra, na mudança de oxigênio, na mudança de atmosfera, os homens passaram a viver menos. Não só os homens, mas também os animais. Com menos oxigênio, não dava para se ter um tamanho. A Bíblia mostra que os homens antes tinham uma média de 3 metros de altura. Era a média do tamanho das pessoas. Eu seria um anão naquela época. Né? 1,68 m, eu seria um anão. Hoje, a minha média já é a média normal. Então, o tamanho das coisas mudaram. Os animais diminuíram muito. E a gente vê, né, e ouve isso de alguma forma, que as características das pessoas, elas podem mudar por falta de mastigação. Um homem do futuro, etc., ele pode ter a boca modificada, né, porque ele pode perder os dentes, porque se ele não usa esses dentes, etc. Então, isso tem alguns fatores de transformação, né, que fazem isso acontecer. Gente, até para a gente conseguir explorar, vamos falar do dilúvio. O dilúvio aconteceu ou não aconteceu? Vem se falando que tem um pesquisador que ele, inclusive é o que achou aí os cascos do Titanic, essa coisa toda, né? Dentro das pesquisas dele, ele começa a provar e buscar índices, fatores concretos, a provar cientificamente, com metodologia, né? Metodologia sistêmica de prova de que o dilúvio, ele efetivamente existiu. Biblicamente, o dilúvio existiu ou é, de novo, uma metáfora, uma forma da Bíblia? Vocês já falaram sobre os relatos da Bíblia, mas é uma forma do fato ser apresentado ao ser humano, ou existiu o dilúvio assim de inundar o mundo inteiro? Ele não só existiu, e pode ser hoje comprovado cientificamente por diversos achados arqueológicos. Eu trouxe inclusive algumas coisas aqui que a câmera pode pegar depois. E uma teoria que para mim é a teoria que melhor explica isso é de um biólogo, um cientista americano, cristão batista, né, e que fez todo esse estudo, e ele tem hoje um museu nos Estados Unidos com todos os fósseis, tudo isso registrado, que é o Dr. Kent Hovind. A teoria dele explica exatamente como é que ocorreu o dilúvio em 8 passos de como é que ele ocorreu. Mas é muito interessante que não é só a Bíblia que fala do dilúvio. Como foi falado aqui pelo Dr. Renato, em diversas civilizações antigas a história é a mesma. Então, quando você chega lá, não, a nossa família, muitos anos atrás, sobreviveram a um desastre. Nós podemos ver em várias culturas do globo a informação sobre o dilúvio. Os gregos dizem que Deucalião, avisado que os deuses iam trazer inundação à terra, construiu uma arca que pousou no Monte Parnaso. A chinesa, Farré, fundador da civilização chinesa, se representa como tendo escapado com sua mulher, 3 filhos e 3 filhas de uma inundação causada quando o homem se rebelou contra o céu. Mas a gente olha pela civilização. Mas há uma descoberta arqueológica muito interessante, que foi a descoberta em antiga Nínive, na biblioteca de Assurbanipal, que foi um grande imperador assírio, e ele se descobriram vários tabletes
hoje em dia o tablet, mas era o tablet de argila, né? Uhum. Se fazia no fogo, se escrevia com cuneiforme, e é uma chamada Epopeia de Gilgamesh. Eu acho até que o Noé, ele se baseia mais na Epopeia de Gilgamesh do que na nossa narrativa bíblica, que nós lemos na Bíblia. Mas Noé é o filme, né? Porque a Epopeia de Gilgamesh conta praticamente a mesma coisa que acontece no dilúvio. E ela é anterior à escrita de Moisés da própria Bíblia. Há uma narrativa anterior, suméria, mais antiga, mas a de Gilgamesh encontrada é uma descoberta importantíssima. Não só a Bíblia, que parece um livro que fala de uma civilização alienígena que ninguém conhece mais, e muitas vezes não se sabia como é que era o relato bíblico. Nós temos um quadro de um pintor famoso que ele tentou pintar Abraão e pintou com botas e roupas de pele. Ele não sabia nada daquela história. A arqueologia veio trazendo de volta a gente saber como era aquela civilização, como aconteciam aquelas questões. A Bíblia, durante muitos séculos, foi o único livro que contava de um general assírio que tomou o poder, e diziam, só a Bíblia fala de Sargão primeiro. Quem foi esse? A arqueologia descobriu o palácio de Sargão primeiro, onde hoje é Khorsabad. Aliás, o ISIS está tentando destruir isso tudo, mas não vão conseguir destruir, deixa para lá. Mas Sargão foi descoberto inteiramente e se comprovou que a Bíblia tinha razão nos seus mínimos detalhes. Tem uma narrativa dos nomes bíblicos que passam pelo dilúvio, que são os descendentes ali de Noé. E um dos nomes é Peleg. Peleg Joktan. Peleg quer dizer encurtado, Joktan dividido. E diz que isso aconteceu quando a terra foi dividida e a idade das pessoas e o tamanho das pessoas foram encurtados. Sabe que todo nome judeu tem relato de alguma coisa que está acontecendo no momento. Então isso é uma das provas de que o dilúvio aconteceu e encurtou a idade das pessoas. Né? Eu estou vendo que você vai ter que chamar o break, provavelmente, mas depois eu queria tentar dizer esses passos do dilúvio, para a gente poder. O que a ciência já comprovou de como era a Terra, por que ela mudou, como é que ela se rompeu, como é que o dilúvio aconteceu e por que a gente tem menos idade. Então tá, a gente vai para o intervalo e aí a gente fala um pouquinho sobre isso, porque a Terra já era inclinada ou ela se inclinou após o dilúvio? Se inclinou após. As 4 estações do ano, elas já existiam desde sempre? Ou o dilúvio tem alguma coisa a ver com essa história das 4 estações? Como é que é, né? E que outros povos, essa questão, né, de diferentes povos que relatam a questão do dilúvio. E a gente está falando aqui muito do dilúvio, dentro da curiosidade, porque é um fato marcante, né, e que efetivamente marca uma era ou marca uma história da Terra como um todo e transformações da Terra, tá? Então eu vou para o intervalo, mas eu volto já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero